Bom dia a todos. Com grande prazer que eu estou aqui falando com vocês. Tá? Eu vou trazer aí um estudo. Tá? Eu não sou pregador, né? Eu sou um computeiro nerd. Tá? Trabalho com informática e dou aula de computação. Eu queria trazer aqui um estudo que eu fiz sobre sonhos. Quão grande és tu, Deus sobrenatural. A gente acabou de cantar essas canções, né? E tem a ver com o que a gente vai falar. Então esse é um resumo que eu fiz de mensagens que foram extraídas da igreja de Saddleback, nos Estados Unidos, assim como a da igreja da Chácara da Primavera, em Campinas, e tirei também uma parte, tá, da igreja do pastor Edir René, que é da igreja de Batista de Água Branca. Tá? Dizem que o japonês não é bom de criar, né, mas de aperfeiçoar. Né? Então acho que eu juntei as três coisas, o estudo que eu montei, e vou aqui apresentar para vocês. Tá? Um grande prazer estar aqui com vocês. E, inicialmente, gente, eu vou falar sobre os 3 requisitos que a gente conhece sobre liderança. Tá? Como é que a gente lidera, tá, uma equipe, uma missão, né? Então, quais são esses 3 requisitos? Né? Então, inicialmente, é a comunicação. Você precisa fazer com que a sua equipe e o líder possa se comunicar, tá, com os seus liderados. Tá? Então, a comunicação é muito importante para você dar um norte. A segunda coisa que a gente precisa é de cooperação. Fazer com que todos possam cooperar para uma determinada, para uma determinada finalidade. E que finalidade é essa? A finalidade é justamente essa imaginação, esse sonho que a gente tem e que Deus colocou na vida de cada um de vocês. Tá? Eu entendo, tá? Vocês na natureza aí, vocês veem vários tipos de animais, né? Um animal que tem uma tromba grande, que não é um elefante, tem uns que são os felinos e assim por diante. Deus gosta de diversidade. É como se fosse assim, tem uma caixa de ferramentas com várias ferramentas diferentes. E tem uma ferramenta que é o Jó, né? Estou aqui. Tá? Eu queria ser um médico, um dentista, uma profissão mais, talvez, com mais renome, né? Mas eu sou de informática, tá? E sou professor, né? Mas Deus me colocou para esse propósito. E eu me sentirei realizado, tá? Com que? Fazendo o propósito que Deus colocou na minha vida. E é disso que eu vou falar. Eu vou querer atiçar, fazer com que vocês, tá? Vocês conversem com Deus. Como disse a Miriam, né? A oração é um relacionamento. Vocês conversem com Deus, para Deus mostrar o propósito que Deus colocou na vida de vocês. Cada um deles é como se fosse uma ferramenta. Tá? Um carro ele não pode ser usado para voar,
para ser colocado na água, né? O carro é feito para um transporte o quê? Rodoviário, né? Assim como Deus me colocou para um propósito, que é justamente o quê? Justamente de ensinar, tá? O ensino onde eu ministro aula de computação, né? Então, esse é o propósito que eu tenho com o estudo que eu estou trazendo aqui para vocês, tá? Primeiramente, gente, eu queria saber o que a gente encontra sobre isso na Bíblia, né? Antes que alguém me chame de sonhador, né? Aliás, José foi considerado um sonhador, né? Esse japonês está sonhando, né? Tá? Então, antes disso, eu queria mostrar para vocês alguns sonhos, imaginação. Isso tem na Bíblia, está cheio na Bíblia, mas um sonho que me chamou a atenção foi esse de quem? De Jacó. Livro de Gênesis 48, 1 a 4, quando Jacó estava prestes para morrer, ele mandou chamar José, que era o filho dele. E quando essas são as duas últimas palavras que Jacó falou para quem? Falou para José. E quando a gente fala as últimas palavras, essas palavras meio que resumem a vida. Então ele trouxe duas coisas, foi muito econômico, né? E a gente tem que prestar então atenção para essas duas coisas que ele falou. E aí vai, pessoal. Então, algum tempo depois, disseram a José: seu pai está doente. Ele foi vê-lo, levando consigo seus dois filhos, Manassés e Efraim. Então disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso apareceu em mim em luz na terra de Canaã, e ali me abençoou, dizendo: eu o farei prolífico e multiplicarei. Farei de você uma comunidade de povos, darei essa terra por propriedade perpétua aos seus descendentes. O que ele quis dizer ali, gente? Jacó, papai, tá? José falando com Jacó: papai, qual o resumo da sua vida? O que você tem a falar? As últimas palavras. Meu filho, a primeira coisa, Deus apareceu para mim, encheu meu coração de alegria e me deu um sonho, me deu um propósito de vida. Por que as pessoas se sentem tão vazias hoje em dia? Eu li, a Sandra mostrou recentemente uma entrevista do Fred Mercury, né? Como a vida dele, ele sentia um vazio imenso, gente. Um vazio do tamanho de um Deus, né? Mas por que isso? Porque ele não tinha o quê? Não tinha Deus e não tinha um propósito que Deus tinha colocado na vida dele. Jacó teve esse propósito, e isso foi motivo de grande alegria da vida dele. Tanto é que ele destaca, nos últimos suspiros, ele destaca justamente essa alegria, essa esperança que encheu na vida dele. Que esperança? O sonho, pessoal. Por isso que é importante você saber para que Deus criou para você. A gente, eu vou falar isso, mas a gente serve a Deus servindo os outros. Deus te deu, cada um de vocês tem o quê? Tem dons, presentes, habilidades, uma personalidade, experiência que Deus colocou na mão de vocês. E o que vocês vão fazer agora, pessoal, com isso? Tá? Essa pergunta, e isso eu quero atiçar nesse estudo que eu estou trazendo para vocês. José, era isso que eu tinha que falar. Algo mais? Olha, José, eu tenho uma outra coisa. A segunda coisa é que, quando eu voltava de Padã, versículo 7, para minha tristeza, Raquel morreu em Canaã, quando ainda estávamos a caminho, a pouca distância de Efrata. O que ele quis dizer com isso, gente? Olha, José, eu tive essa esperança, foi uma grande alegria, mas eu também tive um momento de muita dor. Eu trabalhei 14 anos de graça para Labão. E depois, quando eu estava retornando, antes de chegar no meu destino, eu perdi a minha esposa. Como isso doeu no meu coração, José. Mas eu tenho que dizer isso para você. Por quê? Porque na vida, gente, nesse ano de 2018 também, isso aqui, gente, isso aqui é um resumo. A Bíblia deixou esse trecho aqui, não é só para contar história e para a gente dormir, né? Conta uma história para eu dormir. Não foi para isso, gente. Foi porque cada personagem tipifica
cada um de nós. Tá? O que é importante então para a gente? O que é importante para a gente? O que é importante para a gente saber hoje, que está começando o ano, são duas coisas. A primeira é o sonho. Deus tem um propósito para cada um de vocês. Deus tem um propósito, um sonho para cada um de vocês. Primeira coisa. A segunda coisa é que, infelizmente, tá? Inclusive nesse ano, é com pesar que eu falo, porque eu também já estou passando por um desafio esse ano bastante pesado, né? Vocês vão passar por dificuldades, tá? E quando vocês passarem, lembra que você não está só, gente. Jacó, um dos patriarcas dos israelitas, né? Tá? Bom, essas são as duas coisas que eu queria frisar na vida de Jacó, e que o Jacó frisou. Quais são as duas coisas que ele frisou? Foi o sonho e foi a dificuldade que ele teve, né? Segundo exemplo do quê? Do sonho, né? No livro de Gênesis, tá? 15, de 1 a 5, e acrescentou, Abraão falando, tá, gente? Tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você será o seu herdeiro. E aí Deus leva Abraão para fora. Levando-o para fora da tenda, disse para Abraão: olha para o céu, conta as estrelas. Você consegue contar, Abraão? Conta isso. E prosseguiu: assim vai ser a sua descendência. O que ele estava atiçando aí, gente? Sonho. Ele estava atiçando o sonho. Abraão, você vai ser pai de muitas nações. E de fato ele foi, tá? Ele é pai tanto dos israelitas, assim como da nação aí dos árabes, né? O nome Abraão significa pai de muitas nações. Só que ele recebeu a promessa de que ele seria pai de muitas nações quando ele tinha 75 anos. E ele só teve o filho prometido quando ele teve 100 anos. 25 anos do gap dele foi quando ele não tinha filho. Agora imagina, gente. Eu não conheço restaurantes bons aqui, né? Abraão era um homem rico, então não ia para o Starbucks. Tá? Depois a gente chega no Starbucks, mesa para 2. Como é seu nome? Meu nome é pai de muitas nações. Legal. E quantos filhos você tem? Nenhum. Então leva ele para o pai de muitas nações, sem filho algum, tá? Durante 25 anos. Mas Deus fez ele passar durante os 25 anos sem filho algum. Por quê? Porque Deus queria o quê? Deus queria exercitar o sonho. Ele deu um sonho para Abraão, assim como exercitar o quê? A fé, gente. Tá? Então é isso que eu queria falar para vocês, tá? Frisar aqui para vocês e dizer que essa questão do sonho não é só na Bíblia, né? Olha o Albert Einstein, né? Albert Einstein é um cientista, teoria da relatividade, tá? É um cientista, inclusive, de descendência judeia, né? Ele é judeu, né? Então, ele fala o seguinte: a imaginação é mais importante do que o conhecimento, tá? Ou seja, o sonho é mais importante para a sua realização, né? A lógica leva você de A para B, tá? Ponto cartesiano, matemático sabe disso, né? Mas a imaginação levará você para qualquer lugar, tá? Sonhem alto, gente. Quão grande é o meu Deus, Deus sobrenatural. O verdadeiro sinal da inteligência não é o conhecimento, mas a imaginação, o sonho que você tem. Não é só ele não, tá? Tem Napoleão Bonaparte, o general, né? Ele fala que a imaginação é que governa o quê? Que governa os homens. Terceiro, né? A imaginação
dispõe de quê? Dispõe de tudo. Blaise Pascal. Pascal foi um matemático também. E tem uma linguagem, inclusive Pascal, que é uma homenagem, linguagem de programação de computadores, que é uma homenagem a Blaise Pascal. Tá? Então, isso aqui é só para dar uma motivação do que tem na Bíblia e do que existe também aqui, vamos dizer assim, no mundo, né? Tá? Sobre sonho, a importância do sonho. Bom, mas o que eu vou falar hoje para vocês é o que a gente pode, então, destacar sobre o quê? Sobre os sonhos de Deus para a sua vida. Eu vou destacar 7 coisas importantes para a vida de vocês relacionadas a sonho. O que o sonho é importante na sua vida? São esses 7 pontos que eu levantei, tá? De vários estudos aí que eu fiz aí de igrejas diferentes e pregadores diferentes, tá? A primeira coisa que eu queria deixar bem frisado para vocês, tá? Já de antemão falar para vocês, é que o sonho de Deus são sonhos, pessoal, não esqueça, sonhos para fazer prosperar. Quem acha, tem muita gente que acha que Deus, né, se acontece alguma coisa, foi Deus. Essa pessoa não conhece a Deus, não conhece o coração de Deus, porque o coração de Deus não é esse, gente. O coração de Deus é, porque eu conheço os seus planos de fazer você prosperar, eu quero que você se dê bem. Tá? Mas você tem que estar conectado comigo. É que nem aqui a tomada, está conectado com o quê? Com a rede elétrica. Se você não estiver conectado, Deus que moldou você de uma forma, você não vai ter esse brilho que ele emite, sem o quê? Sem energia elétrica. Por quê? Porque Deus tem planos de você prosperar e não de causar danos. Quem acha que Deus causa danos, não conhece o coração de Deus. Porque Deus, o plano dele é de fazer prosperar. Planos de dar a vocês uma esperança, como deu a Jacó, e um futuro. Tá? Não é só isso não, gente. Tem um outro trecho também que eu queria falar para vocês, que é esse versículo em Timóteo. Tá? Ordene aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza. Não coloque a esperança em riqueza, não vai trazer a felicidade, né? Mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Deus criou tudo, gente. Deus criou relacionamentos, Deus criou essa natureza bonita, né? Até a Miriam falou, né? Deus criou para quê, gente? Deus criou para nossa satisfação. Quem acha que Deus castiga, gente? Castigo já foi com Jesus. Quem acha que Deus castiga, não conhece o coração genuinamente de Deus. Eu vou contar aqui uma história que aconteceu com meu pai. Tá? O meu pai, depois que aposentou, praticamente foi obreiro de uma igreja. Eu nasci em lar cristão. E aí chegou uma moça que estava tendo problema para engravidar, não conseguia. Ela chegou com meu pai e disse: Deus está me castigando, porque eu tenho que confessar uma coisa, eu cometi um aborto, quando era jovem. Meu pai falou: você já pediu perdão, você já é convertida, Deus não está castigando. É assim. O mundo não é mais perfeito. O mundo, gente, por que há desentendimento? O mundo não é perfeito. O nosso corpo não é mais perfeito. Está escrito na Bíblia que as coisas visíveis são temporárias. Eu sou temporário, esse computador é temporário, essa mesa é temporária, a minha vestimenta também é temporária. Mas as coisas que não se veem, essas são eternas. A sua alma. Tá? Se você não estiver conectado na rede elétrica que é Deus, você pode ser uma luz moldada, como foi vários cantores, tá? Mas que
você não tem o quê? Você não tem a alegria, você não tem essa esperança. Por quê? Porque, gente, tá? Porque a verdadeira alegria vem de quê? A verdadeira alegria vem de servir os outros, gente. A gente serve a Deus servindo os outros. Vou repetir as últimas palavras de Jesus para quem? Para Pedro. Pedro teve uma audiência à parte com Jesus. E aí Jesus pergunta: Pedro, você me ama? Pedro tinha negado 3 vezes. E Jesus faz a pergunta 3 vezes para Pedro: você me ama? Pedro olha e fala: o Senhor sabe que eu te amo. O que ele responde, gente? Aí é a parte importante. Cuida, apacenta das minhas ovelhas. O que é cuidar das minhas ovelhas? É cuidar dos irmãos, gente. Vocês têm que cuidar de mim também. Tá? Você acha que eu preparei esse estudo, gastei um tempo para preparar esse estudo, mas Deus falou: você vai dar esse estudo, porque isso que você leu, estudou, não é para ficar só com você. Os talentos que você tem, não são só de vocês, pessoal. Não é só de vocês, é para vocês compartilharem com quem? Com a igreja. Tá? Antes de eu me casar, o pastor falou assim: se você vai casar para fazer você feliz, está errado. Você não vai ser. Você vai ser feliz quando fazer o parceiro feliz, e nesse processo de fazer o outro feliz, você vai encontrar a sua própria felicidade. Tá? Os talentos que Deus deu para vocês têm vários talentos, vocês são diversos. Cada um de vocês tem um talento. Esse talento que Deus colocou na mão de vocês, não são para serem utilizados apenas para vocês, mas para serem utilizados também para quem? Para os outros. Você serve a Deus servindo os outros. Tá? Deus colocou, está aqui, ó, para a nossa satisfação. Deus deu as coisas para a sua satisfação. Tá? Bom, prosseguindo então, o que podemos então destacar sobre os sonhos, né? O que a gente pode destacar, né? A primeira coisa que eu acho que a gente pode destacar é que Deus imaginou você. Deus sonhou sobre você. E sobre isso eu tenho um versículo já que fala isso. Os teus olhos viram meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro. Ou seja, Deus anotou cada dia como que você seria. Tá? Esse japonesinho vai ser nerd, magro, 1,70. Foi ele que pegou a régua e fez, pessoal. A gente fala às vezes nossa, que nariz, né? Narigão, né? Mas esse narigão, tá? Quem fez foi Deus. Se você está falando mal, você está dizendo assim: poxa Deus, esse projeto aí foi ruim, hein? Tá? Outro dia, a pessoa que faz faxina falou assim: que animal feio, né? Eu falei: mas é Deus que criou esse animal. Tá? Então, cada um de vocês foi feito para um propósito, isso foi escrito para uma determinada finalidade, que foi o quê? Que foi sonhado. Você foi sonho de Deus, pessoal. Você não é um acidente. Eu não tive muito amor do meu pai. Meu pai, ele era uma pessoa, descendente de japonês, que me bateu muito quando criança. Tá? Tenho dificuldade até hoje, tá, de receber. Tá? Eu não conheço muito o que seria um pai, o amor de um pai por mim. Tá? Às vezes eu achava, gente, que eu era um acidente. Por que eu estou aqui? Mas Deus falou: você não é um acidente. Eu tenho um propósito para a sua vida. Tá? Eu só queria frisar uma coisa, né, que eu ouvi numa pregação. Acho importante dizer isso aqui. Deus tem uma tatuagem escrita, seu nome aqui, ó. Aliás, está escrito que é a única cicatriz que vai estar presente no céu. Está aqui, ó. Sandra, olha o seu nome aqui, ó.
é quanto eu te amo. Tá? Se você fosse a única pessoa aqui na terra, eu viria para morrer por você. Porque o que eu quero, sabe, eu quero que você seja o quê? Eu quero me relacionar com você. A gente foi feito para quê? Para relacionamento com Deus, né? Então, por isso eu paguei um preço caro, está aqui o quanto eu amo você. E você não é um acidente, eu fiz você para um propósito. Cada um de vocês, assim, é como se fosse um Lego, né? Um quebra-cabeça. Preenche o quê? Preenche uma parte aí da comunidade aqui. Tá? A gente tem sonhos, porque Deus sonhou. A gente é imagem e semelhança de Deus. Tá? Eu, certa vez, perguntei para meus pais, como é que é Deus, será? Hein? Será que é que nem um cachorrinho? Não, não. Ele é que nem uma pessoa. Ele tem sonhos, inclusive ele tem ciúmes também. Você é um ser emocional, porque Deus é emocional, gente. Aliás, está escrito na Bíblia, né? Irai-vos, mas não pequeis. A ira, gente, você se torna irado, por quê? Porque Deus é um ser emocional. Vai mexer com a minha esposa, para você ver como eu não fico irado. Tá? Eu só não posso pecar, tá? Sempre digo isso, disse isso para os meus alunos dos adolescentes. Se você leva um pum, você não devolve com outro, você ama a pessoa. Outro dia minha esposa falou, né, um carro fechou a minha frente, aí eu buzinei. Minha esposa falou, você foi generoso? Você foi amoroso? Não foi. Perdoa, pai. Tá? A gente se ira, a gente tem ciúmes, a gente tem tristeza, porque Deus é um ser relacional. A gente não pode pecar com a ira, com o ciúme. Né? Tá? Bom, Deus planejou você, e vou mostrar aqui rapidamente, tem um estudo abrangente sobre isso, sobre o seu formato. Então, cada um de vocês tem o quê? Tem um formato. É o shape que está escrito ali. Né? O S vem de quê? De dons espirituais. Então, cada um de vocês possui um dom espiritual, gente. E esse dom espiritual tem que ser o quê? Tem que ser compartilhado, não é só para você. Ele não fez só para você. Tá? Você tem um coração. O que é esse coração? O que eu gosto, né? Eu particularmente, a Sandra sabe, eu gosto muito de máquina. Né? Computador, carro, avião. Coisas que eu gosto, né? Inclusive, eu soube que o winglet do avião foi criado, tá? De forma bioinspirada. Eles viram na águia e a águia tinha um winglet. Colocar esse winglet também no avião. Tá? O que você gosta? Esse gosto que você tem, foi Deus quem colocou. Foi Deus quem desenhou ali, né? Fez um projeto. Tá aqui, ó. Tá? Você tem habilidades. Eu não tenho habilidade manual nenhuma, tá? Desenhar não é muito comigo, gente. Tá? Deus não espera que eu seja um arquiteto. Tá? Habilidades, minha esposa, Cláudia, os cunhados só sabem desenhar, são artistas. Eu não sei fazer isso, gente. Tá? Habilidades que Deus colocou na mão de vocês. Personalidade. P é de quê? De personalidade ali, do shape, né? Personalidade, quem colocou no coração de vocês também foi Deus. Tá? Deus arquitetou vocês. Tá? Todo amor ele arquitetou. E finalmente é o quê? Experiência. Tem gente que morou já um tempo no exterior, morou no Japão. Essas experiências são experiências que Deus colocou e que devem ser utilizadas para quê? Devem ser utilizadas, tá? Para o bem aqui da comunidade. Para você servir o quê? Para servir a Deus. Mas você serve a Deus servindo aí os outros. Tá? Bom, então, como é que a gente pode saber dos sonhos de Deus? Né? É uma vida de oração. Tá? Uma vida de oração. E o que é a oração? Como a Miriam falou, né? A oração seria o quê? Seria um relacionamento. Tá? E a oração tem que ser uma via de mão dupla. Não pode ser só... Você tem que ouvir a Deus.
para existir uma coisa que a gente chama de leitura silenciosa. Por que tem que ser silencioso, gente? Porque Deus, Ele não vai, gente. Ele sempre diz, eu bato na porta. Se você abrir, eu entro nessa casa, vou cear com você e faço uma festa. Tem um estudo que fala, o Deus festeiro, Jesus era festeiro. Eu entro na casa, como com você, como fez com Zaqueu, e faço uma festa, gente. Mas Deus não vai arrombar. Por que tem que ser silencioso? Porque no silêncio Deus fala. Se você estiver falando, como a Miriam falou, orando durante estiver dirigindo, tá? Não sou contra, eu faço isso também. Sim, Papai do céu, me proteja na volta para casa. Mas nesse momento você não ouve muito, porque você não está no silêncio. Agora, quando você está no silêncio, você ouve o que Deus quer falar com você. No meu caso, sou bem meio sistemático, tá? Meio não, bastante, né? Então, eu deixo a Sandra no hospital, vou para o meu escritório, e lá, felizmente, eu tenho uma sala só para mim. Então, eu tranco a sala, apago a luz para dizer que não tem ninguém, deixo o ar ligado, né? E eu vou ler a Bíblia, e eu tenho um colchonete, tá dobrável, né? Então, tiro o colchonete, me ajoelho para orar, naquele silêncio. Nesse silêncio, Deus pode falar comigo, é o momento de eu me relacionar com Deus. E não estou aqui falando assim, mas tem momentos que eu quero ir para o escritório, por quê? Porque eu quero sentar e sentir o que Deus quer falar, principalmente nesse momento um pouco difícil para a minha vida, né? Vou falar rapidamente sobre a oração do Pai Nosso. Os discípulos chegaram assim, ó, me ensina a orar. Aí Jesus falou, tá bom, vamos lá então, vou ensinar vocês a orarem. Tá? Então ele começou, Pai Nosso que está no céu. Esse Pai Nosso aqui, esse Pai, no inglês vem Abba Pai, né? Sabe o que é o Abba, gente? O Abba é a primeira palavra que um bebê, uma criança consegue falar do seu pai. Eu, quando conversava com meu pai, eu não conseguia falar em português, falava em japonês. Em japonês, eu sempre tratava com meu pai como papá. Papá, dá um dinheiro aí. Tá? Dá a chave do carro aí. Não dá. Tá? Então, papá é a forma o quê? Íntima. Oração é relacionamento. Oração é um relacionamento. É você se relacionar, porque Deus sabe de tudo que vocês precisam antes de vocês soltarem. A segunda coisa que eu queria frisar sobre essa oração, vocês estão vendo ali, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Necessidade, é um pedido, uma necessidade. Logo depois vem, perdoa-nos as nossas dívidas. Vocês perceberam? Isso aí não foi à toa, né? Vocês perceberam que o pedido vem antes do pedido de perdão? A solicitação vem antes do pedido de perdão. Isso por quê, gente? Isso não sou eu que estou falando, tá? É porque Deus não espera, você tinha pecado, mas está aqui, ó, você está pendente comigo. Não, Deus perdoou. Tá? Deus perdoa. Não estou dizendo que vocês não devem pedir perdão. Peçam perdão. Mas tem pecados que você não se lembra. Tem pecados que você não sabe, ou pecado omissão. Você deixa de fazer uma coisa e aquilo dali é um pecado. Então, esse pecado que você omite, Deus não vai chegar e dizer, você está pendente comigo. Não vai, não vou responder. Necessidade, pedido de necessidade vem antes, e depois vem o pedido de perdão. O pedido de perdão tem que ser feito. Entretanto, notem que aqui tem um ensinamento. Eu vou atender a sua necessidade, mesmo que você tenha alguma coisa pendente. Tá? Por quê? Porque Jesus já morreu na cruz, e esses pecados foram todos perdoados. Bom, esse Deus é um Deus onisciente sobre a oração. Né? Olha como a onisciência de Deus. Olha esse versículo, eu achei muito interessante. Mas tu, quando vocês orarem, entra no quarto
secreto, entra no quarto, fecha a porta, ora o teu pai que está em secreto. E o teu pai que está em secreto vai o quê? Ouvir? Não, gente, vai ver. Por que ele está dizendo ver em vez de ouvir? Porque ele já sabe, gente. Ele vê o que? Vê o coração. Olha o outro trecho aqui. Olha, porque o vosso pai sabe que vocês, antes que vocês pedirem. Tá? Segundo, o filho pródigo. A parábola do filho pródigo, o filho perdido, o filho gastão, né? O filho esbanjador. Né? O filho voltou e disse assim para o pai: eu pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. A resposta do pai: depressa, coloca o anel, pega melhor e coloca o anel em seu dedo e calçado em seus pés. Sabe o que esse anel, gente, naquela época figurava? Era o cartão de crédito. O filho era o quê? Esbanjador, gastão, torrou tudo, gente. Mesmo assim o pai, está aqui outro cartão de crédito. Vou renovar aqui. Vou aceitar o seu pedido de perdão. Ele não respondeu de acordo com o que ele falou. Sabe por quê, pessoal? Porque ele viu o coração. Ele sabe o que está no coração. Então ele sabe o que está no coração. Então não responde, não, eu estou te perdoando, agora sim estou te perdoando. Não, pessoal, ele já sabe o que está no coração dele. Está aqui o cartão de crédito. Deus onisciente. Um Deus de relacionamento, um Deus que gosta de se relacionar, um Deus que sabe o que vocês precisam. Mas por que a gente ora? Por que então a gente precisa orar? Sabe por quê, gente? Porque vocês orando vão pedir por A, B ou C. Quando vocês receberem A, B ou C, vocês vão ter o quê? Vocês vão aumentar a fé de vocês ao receber A, B ou C. Por isso que a gente ora. Relacionamento. Vocês vão aumentar a fé de vocês no momento, vocês vão confiar mais em Deus, no momento em que vocês receberem aí as respostas das orações de vocês. Tá? Eu tenho vários pedidos de oração, né, que foram respondidos. Eu nasci num lar bastante pobre, né? Quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu nasci no estado do Pará, e a primeira coisa que eu falei foi: eu vim do interior do Pará. Aí um paulista olhou para mim: não precisa dizer que é interior, Pará já é interior, viu? E põe interior nisso, tá? Mas Deus respondeu muitas orações. Um sonho que eu tinha, pessoal, era de estudar no exterior. E Deus atendeu milagrosamente esse sonho. Tá? Peçam para Deus. Coloque o sonho aqui, ó. Eu tenho esse sonho aqui, ó. Está aqui no teu altar, Senhor. Responda isso. Ele sabe Ele sabe ver o coração de vocês. O desafio que eu vou deixar aqui para 2018, né? Tá, compartilhando os nossos sonhos, eu já falei isso para vocês. Qual a oração errada, né? Não existe oração errada. Sabe qual a oração errada? É a oração que você não fez. Davi, ele fala de vingança e tudo, mas lembra o seguinte: a vingança não é sua. A vingança é de Deus. Ele foi lá e cortou o pedaço do manto de Saul, mas não matou. Podia ter matado, gente. Qual oração errada? É a que você não fez. É errado perguntar, é errado pedir, por quê? Por quê, Senhor? Não, não é errado, gente. Sabe por quê? Porque até Jesus orou. Uma das últimas orações foi: meu Deus, por que você me abandonou? Por que o Senhor me abandonou? Pessoal, podem orar, gente. A oração errada é a oração que você não fez. A oração é feita para quê? Para você se relacionar com Deus. Por que isso aconteceu, papai? O Senhor, eu já falei várias vezes, a Sandra sabe, eu me sinto traído, papai. O que você fez comigo? E Deus ouve, pessoal. Deus sabe meu coração.
essa é uma parábola que se eu tivesse lá na hora com os discípulos, eu ia dizer, Jesus, se liga, mano, que é isso? Você está vacilando aí, ó. Ele chegou com o cego, Senhor, filho de Davi, me cura, tenha misericórdia de mim. Aí eu trouxe o cego. O que Jesus perguntou para o cego? Ei, o que você quer que eu faça? Mano, eu tô cego, abre meus olhos aqui, ó. Mas por que ele pergunta? Você acha que ele não sabia? Dizem que toda vez que Jesus pergunta, ele já sabe a resposta. Mas por que ele pergunta ali, gente? Sabe por quê? Relacionamento. Ele queria bater um papo. E aí, mano, como é que você está e tudo? O que você quer que eu faça aí? Eu quero que você me cure. Então, é a mesma coisa, gente. Ele sabe que vocês precisam, mas ele quer o que quer que vocês cheguem a Deus para colocar as vossas petições. Para quê? Porque ele gosta de conversar, gente. Deus é um Deus relacional, gosta de se relacionar, né? Bom, segunda coisa, a minha imaginação molda a minha vida, né? O que você pensa, a sua vida vai ser moldada pelos seus pensamentos, né? Como está escrito aí, os trechos bíblicos, né? Te preocupa muito com poluição do ar, poluição da terra, e que tal a poluição da nossa mente? Eu digo isso para mim mesmo, pessoal. O que eu fico vendo na televisão, internet, conversas, fofocas, né? Lembra que o que você coloca na sua mente, isso certamente vai moldar o que vai moldar o seu sonho e a sua direção. Tá? Aliás, a gente fala meditar. O que é meditar, né? Quando você se preocupa, na realidade você está meditando em cima de um problema. Então, em vez de meditar no problema, medita o que? Na palavra de Deus, né? A confiança, nas experiências que você teve. No meu caso, eu tive várias experiências de que Deus respondeu as minhas orações. Então, isso serve como um exercício aí de fé, né? Terceira coisa, gente, grandes vidas são construídas sobre grandes sonhos, né? Sobre isso, eu queria dizer que ninguém nasce grande. Tem a história de Abraão, Jacó, José, Davi, Salomão, né? José foi um sonhador. Deus deu um sonho, mas ele era arrogante, achava bonito, né? E ele foi odiado pelos irmãos. E Deus colocou ele vendido como escravo, colocou ele na prisão, para quê? Para humilhar a gente. Porque Deus queria o quê? Estava trabalhando o quê? Estava trabalhando ali na vida de José, né? Ninguém nasce grande, tá? Mas Deus tinha colocado um sonho grande aí para ele. Desafio de sonhar grande, gente. Quão grande és tu? Quão grande és tu? Temos um Deus grande, um Deus sobrenatural. Vamos sonhar grande, gente. Vamos crescer essa igreja. Vamos propagar aí o evangelho, né? Vamos sonhar grande, sonhos pessoais, gente. Sonhos pessoais, sonhos como igreja. É importante vocês terem um sonho grande, gente. Eu vou falar mais sobre isso, mas eu só queria dizer assim, gente. Tem um trecho na Bíblia que fala: nada tendes porque não pedis. Só orem, relacionamento. Que queres que eu faça? Papai, eu quero esse ano passar no vestibular. Ah, tá bom, filho. Que queres que eu faça? Tá? Foi a pergunta de Deus, né? O pastor Rick Warren, no livro de propósitos, ele fala que quando ele chegar no céu, Deus vai levar ele no armazém e vai abrir o armazém. E lá vai ter casa bonita. Ele fala até de barco, carros bonitos. E aí vai ter um tag lá, está escrito assim: nunca foi pedido. O que significa isso aqui? Não, filho, o negócio é o seguinte: eu tinha deixado isso aqui para os meus filhos de Mogi das Cruzes, mas ninguém pediu, ninguém leva também. O
que queres que eu faça? Eu perguntei lá, ninguém quis, então vai ficar aqui. Peça para Deus, nada tendes, porque nada pedis. Aliás, um dos trechos da Bíblia, né, que fala, me prova, sabe onde é que tem, gente? Prova, me testa. É no livro lá de Malaquias, quando diz assim, olha, se vocês estão acumulando as coisas só para vocês mesmos, aí eu não vou te abençoar. Agora abençoa os outros. Abençoa a igreja. Vocês vão ver, pode me provar. Não sou eu que estou falando, sou eu que estou assinando o cheque, é Deus que está assinando ali o cheque. Quarta coisa, gente, o sonho de Deus para a minha vida é maior do que o meu sonho. Tá? E está escrito ali, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. De acordo com o seu poder que atua em nós. Gente, que natureza bonita, é difícil ser um ateu, gente. Com o corpo humano, os animais são muito bem feitos. Que Deus sobrenatural, que Deus grande que a gente tem, né? Eu queria dizer que assim, você já sabe, a gente tem um sonho, mas eu queria lançar uma coisa que eu ouvi falar já algumas vezes, que é essa frase aí. Você vai ter problemas enquanto você não aceitar duas coisas. Enquanto você não aceitar essas duas premissas, você vai ter problemas na sua vida. Aliás, eu queria só dizer que tem 7.000 promessas na Bíblia. Mas as 7.000 promessas são acompanhadas de que vem uma premissa antes. E aqui assim, gente, enquanto você não aceitar que foi criado por Deus e não foi criado para Deus, você vai ter problemas na sua vida. Você vai ter vários porquês na sua vida. Mas por que isso acontece comigo? Porque a sua vida, gente, não é sua. Você foi feito para Deus, para servir de propósito. Teve um pastor de uma igreja que ele também deu uma buzinada. Isso eu me lembrei dessa história, né? Ele deu uma buzinada e o pastor falou assim, por que você fez isso? Seja generoso com o irmão da frente, né? Oh, mas ele fechou a minha frente, quase acabou com o meu carro. De quem é o carro? Verdade. Mas você viu? Quase ele pode matar a gente. De quem é a vida, né? Você foi criado por Deus e para Deus. Enquanto você não aceitar isso, você vai ter problemas, né, de entender a sua vida. Essa é uma oração que eu tenho feito, né? Porque ainda que a figueira não floresça, ainda que os meus pedidos, ainda que o que eu quero não aconteça, eu orei para Deus esse ano. Mesmo assim, eu vou te seguir. Sabe por quê? Porque a tua companhia é melhor do que eu ficar sozinho. Então, apesar disso, Senhor, eu aceito, tá? A oração de Jesus, né? Senhor, tira esse problema de mim. Tira esse problema de mim. Mas que não seja a minha vontade, seja feita a tua vontade. A oração de fé não é aquela oração, gente, que a gente dobra a mão de Deus, né? Mas a oração de fé é aquela oração que confia em Deus. Falei hoje de manhã também. Se eu pegar, um pastor falou assim, se eu pegar a Bíblia e espremer ela sai só uma frase. A frase é, confia em mim. E é isso que a gente precisa. Tá? De ter um propósito, criado por Deus e para Deus, e muitas vezes vocês não vão entender. Deuteronômio 29. As coisas encobertas pertencem a Deus. Tem coisas que eu não vou entender, gente. Não adianta perguntar o porquê, porque vocês não vão entender. Tá? Tem um sonho, como eu já falei isso aqui para vocês, Deus quer que a gente sonhe alto. O que importa, gente, não
não é o seu shape. Deixa eu me colocar assim. O que importa, gente, é o Deus que a gente tem. Sabe, Golias foi lá e disse, traz um cara aí para brigar comigo. E todo mundo ficou com medo. Sabe quem saiu para... Golias chegou lá, e tem um homem aí para brigar comigo. Ninguém saía, gente, com medo. Saiu quem? Davi. Estava ali passeando, foi levar um pão de queijo lá para os irmãos dele. Viu aquela situação e falou assim, não tem homem aí para brigar com ele? Sabe por que ele pensou nisso, gente? Porque não é porque ele era o forte, mas porque, gente, ele tinha um Deus. Não pense em você, não olhe para você. Sabe por que Pedro afundou ali no mar? Porque ele olhou para a situação. Não olhe para a situação, olhe para Deus. Veja o Deus que você tem. Você tem um desafio que você quer vencer esse ano? Veja em Deus, coloque isso em oração, tá? E não pense na sua capacidade, mas pense na capacidade que Deus pode trazer, né? Só para você ter uma ideia, essa mensagem foi muito baseada no pastor Rick Warren. Esse pastor Rick Warren tem uma igreja lá na Califórnia, cuja área é maior do que Disneyland, tá? Uma área bastante grande. E muitas pessoas falavam assim, quando ele queria comprar aquela terra, falou assim, quem esse pastor pensa que ele é? E ele respondia, uma pergunta errada. Eles deviam perguntar assim, quem eles pensam que o Deus que eles têm, o Deus que ele tem, o nosso Deus, pessoal, é um Deus grande. Vamos ousar, pessoal. Vamos ousar nos nossos sonhos, tá? Porque Deus tem sonhos grandes na nossa vida. Sonhos que você não imagina, como está escrito aqui. Tá? Bom, estou terminando, então são 7 itens. Por que muita gente não sonha? Quinto tópico, a dúvida inimiga dos sonhos. Por que muita gente deixa de sonhar? Medo de fracasso, gente. Tá? Eles preferem a gente, eu digo eu também, pessoal. A gente prefere estar onde? Prefere estar no lugar que a gente está, cômodo, do que sair da nossa caixa. Tem até uma mensagem, né? Saindo da caixa, sério, né? Então, em virtude disso, muita gente prefere permanecer onde está. E o que é essa coragem, né? Contei hoje de manhã, quando eu vim para Mogi pela primeira vez, para conhecer a minha digníssima, eu não sabia, não conhecia ninguém aqui. Pensei, como é que eles vão receber o japonesinho do norte? Como é que a igreja vai me receber, né? A coragem não é a ausência do medo, mas a ação no meio do medo. Sejam corajosos. Você acha que Davi não tinha medo para enfrentar Golias? Tinha, mas ele pensou em quem? Não olhou o mar, olhou a Deus. E aí conseguiu a vitória. Tá? A gente precisa, isso é uma frase que a gente tem, é duvidar das nossas dúvidas e acreditar nas nossas crenças. Sabe o que a gente faz, gente? É o contrário. A gente começa a duvidar das nossas crenças e acreditar nas nossas dúvidas. Vou repetir. O que a gente faz é duvidar das nossas crenças. Deus é poderoso. A gente começa a duvidar. E a gente começa a acreditar nas nossas dúvidas. Quando o que a gente precisa fazer é o contrário. Duvidar das nossas dúvidas e acreditar nas nossas crenças. Dúvida é inimiga dos nossos sonhos. Tá? Lembre-se disso. Tá? Vamos prosseguir. O seu sonho ele pode ser governado pela dúvida ou pela fé. Você tem um livre-arbítrio. Por que acontece tantos males no nosso planeta? Porque Deus deu o livre-arbítrio. Você pode escolher. O seu sonho é pela fé ou pela dúvida? A escolha é sua, gente. Tá? Essa cura do endemoniado, né? Essa cura do endemoniado foi regada de quê? Foi regada de dúvida. Só para consolar aqui vocês, né? O endemoniado chegou lá e pediu para vencer a incredulidade. Ele não tinha fé suficiente.
Mas o que ele fez? Ele ele falou assim, me ajuda na minha pequena fé. Você já orou assim, gente? A gente não precisa ter todas as dúvidas sanadas para seguir a Jesus, né? Eu mesmo tenho várias dúvidas, gente. Mas em Abacuque está escrito assim, eu tenho uma resposta para isso, tá? Tenho uma resposta para as suas dúvidas. Sabe o que ele falou? Procura uma via na sua cidade de maior movimento. Qual foi a via de maior movimento aqui em Mogi? Eu creio que seja Deodato ali, com a Ipiranga, a esquina. Então, Deus falou assim, coloque um outdoor. Sabe o que está escrito no outdoor? Uma frase bem pequena. O justo vai viver pela fé. Acredite, confia em mim. O justo vai viver. Você não vai entender muita coisa, tem muita coisa encoberta. Essas coisas encobertas pertencem a Deus. Bom, prosseguindo, esse aqui eu já citado para vocês. Finalmente, o Espírito e a palavra de Deus são energias dos meus sonhos, né? A chave para reaver a energia é a leitura silenciosa. Eu queria falar rapidamente sobre a leitura silenciosa, estou terminando, tá? São 7 itens. Tá? 2 características para a leitura silenciosa esse ano, que eu quero que vocês coloquem como desafio. A sua leitura silenciosa, o seu tempo com Deus, ele tem que ser intencional e exclusivo. Intencional por quê? Olha o que Jesus fez. De madrugada, ainda bem escuro, levantou-se, saiu, foi a um lugar deserto e ali orava. Ele não estava com insônia, gente. Mas no lugar disso, eu falei de iPhone no primeiro culto. Então, falar. Ele tinha um Samsung lá, ele colocou um despertador, 4h30, vou acordar. Levantou e foi para um lugar deserto para fazer a oração. A sua leitura silenciosa não pode ser, gente, como os alunos meus falam, não pode ser um várzea, um tosco, né? Tem que fazer uma leitura silenciosa, num horário apropriado, num local apropriado. Porque foi assim que Jesus fez, gente. Jesus visitava Adão no jardim, no final da tarde. Esse é o horário que ele tinha uma audiência ali com Deus, né? Então faça a mesma coisa, né? Exclusivo e intencional, né? Tem um trecho na Bíblia que fala sobre isso, né? Sobre essa leitura silenciosa, e que o desafio para vocês é que esse local, assim como o horário, sejam, como desafio para vocês façam uma leitura silenciosa dentro de um local e de um horário exclusivo, intencional, gente. Esse horário é para falar com Deus. Eu tenho meia hora, gente. Tá? E assim como vocês, eu também sou ocupado, gente. Mas eu separo ali as meia hora para... E Deus tem me abençoado. Gente, durante o doutorado, eu chegava no local de trabalho 10 da manhã. Chegou tarde, né? Esse rapaz, brasileiro, né? Dorme muito. Não, gente. Porque eu acordava de manhã e ficava na leitura assim, mas eu coloquei uma meta na minha vida. Deus vai ter que me abençoar, mesmo assim. Então, primeiro eu vou a um horário dedicado para Deus, depois eu vou trabalhar. E Deus me abençoou, gente. Um desafio que eu deixo aí para vocês. Tá? Se o sonho não vem de Deus, tá? Esse sonho não é um sonho factível. Olha esse trecho aqui, gente. Tá? Esse é o parábola do rico insensato. Essa aqui é a última parte. Tá? Rico insensato. Jesus chamou esse rico insensato de quê? Mas Deus lhe disse, insensato. Sabe o que é insensato? É chamar o cara de, desculpa a expressão, de burro. Tá? Você é um burro. Mas qual era o problema do rico insensato? É porque ele era rico? Não, gente. Riqueza nunca foi problema para Deus. Abraão era rico, José era rico, Jacó, Isaac, todos eram ricos. Tá? Aliás, o Paulo também, ele era uma pessoa culta. Naquela época tinha um doutorado, né? O problema não foi riqueza. Sabe qual foi o problema? Descansa, come, bebe, regala-te. A riqueza e os talentos, o shape, foi usado apenas para quem?
Tem que ser o quê? Tem que ser a sua vida, gente. A sua vida, ela tem que ser o quê? Os seus talentos devem ser o quê? Devem ser compartilhados. Deve se servir aí os outros, né? Bom, acho que era isso que eu queria falar para vocês. Vou deixar aqui uma última frase. Não é da Bíblia. É do Albert Einstein. O autor da teoria da relatividade, é um dos cientistas mais famosos. Se um dia tiver que escolher entre o mundo e o amor, lembre-se, se escolher o mundo, ficará sem o amor. Se escolher o amor, com ele você conquistará o mundo. Essas pessoas muito ricas, tá? Vocês conhecem o presidente dos Estados Unidos? Tem uma cara de felicidade? Eu acho que não tem, gente. Se escolher o mundo, você vai ficar sem o amor. Mas se escolher o amor, você vai conquistar o mundo. Obrigado, gente. Eu só queria, finalmente, tá, chamar as pessoas que queiram renovar aqui os sonhos, colocar aqui os sonhos no altar, e para um Deus aí sobrenatural, gente. Deus nos chamou para sermos pequenos, Deus nos chamou para sermos grandes. Tá? E eu queria chamar as pessoas, eu mesmo tenho sonhos que eu queria concretizar esse ano, e aí eu queria convidar o pastor Nori para fechar aí com uma oração. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês.